Oi, pessoal! Mais um vídeo. Eu sei que vocês já devem estar cansados, né? Mas, para quem está começando a assistir por este, eu sou a professora Thaís Birk, professora de língua portuguesa. Estamos aqui para mais um vídeo da nossa saga aí sobre morfologia. Bom, neste vídeo nós vamos tratar de duas classes gramaticais. Essas duas classes gramaticais, eu trago elas aqui juntas no mesmo vídeo, porque elas estão relacionadas, certo? O que a gente vai apresentar então? Vamos falar dos verbos e vamos falar dos advérbios. Lembram que quando a gente estudou o substantivo, no vídeo seguinte nós estudamos os adjetivos? Que os adjetivos são as palavras que dão características ao substantivo. E aqui a gente vai ter uma relação muito parecida. Nós temos os verbos e os advérbios, que vão dar as características ou as circunstâncias em que um determinado fato ocorre. Mas vamos por partes e vamos em ordem. Os verbos. Verbos são as palavras da língua portuguesa empregadas, utilizadas para denominar os fatos, as ações. Geralmente, quando a gente pensa em verbo, a gente já pensa em ação. Mas a gente tem que lembrar também que nós temos na língua portuguesa alguns verbos que não significam ações. Por exemplo, os verbos de ligação. Lembram? Ser, estar, permanecer, ficar, andar, continuar, parecer, tornar, virar. Lembrando que todos os verbos de ligação, eles podem ser empregados com o sentido de ação ou com o sentido de ligação. Já vamos explicar isso melhor. Bom, verbo é uma palavra que vai expressar um fato, algo que acontece. Por exemplo, João caiu no chão. Aqui eu tenho um fato sobre o João. Este fato sobre o João está expresso pela palavra caiu. Ele caiu, João caiu. Então, eu tenho aqui o verbo cair empregado na terceira pessoa do singular. Ele, o João. Muito bem. Os verbos na língua portuguesa, eles vão também ganhar classificações. Aqui a gente não vai se aprofundar tanto nessas classificações verbais, mas vamos falar das conjugações verbais. Os verbos, eles vão ser classificados em verbos de primeira conjugação, todos os verbos que no seu infinitivo terminam em ar, cantar, falar, amar, sonhar. Os verbos de segunda conjugação, que são todos aqueles terminados em er, correr, morrer, viver, sofrer. E os verbos de terceira conjugação, todos os verbos terminados em ir, sorrir, partir, dormir, cair, assim como caiu o João. E na língua portuguesa a gente ainda tem uns verbos especiais que são os verbos terminados em or, mas esses verbos são raros e todos eles se derivam do verbo por. Então, compor, depor, repor, transpor, certo? Esses verbos terminados em or, eles não pertencem a uma quarta conjugação, porque não existe uma quarta conjugação. Mas eles pertencem sim a uma segunda conjugação. Isso mesmo, eles ficam lá junto com os verbos terminados em er. E aqui, ó, uma aula brinde de história da língua. Lá no português arcaico, esses verbos que terminam em or, eles terminavam em er. Então, desculpa, o por era poer. Por isso que a galinha que põe ovos é a galinha poedeira, certo? Então, esse e que existia na palavra, com o tempo, com a evolução da nossa língua, sumiu e eles passaram a terminar em or.
mas eles pertencem à segunda conjugação. São raros, é um grupo pequeno de verbos e, como eu disse, todos eles derivam do verbo por, que antigamente lá no português arcaico era poer, certo? Muito bem. Agora, sobre o advérbio. O que o advérbio faz? Ele vai me dar a condição, ele vai me prestar informações sobre as circunstâncias em que o fato aconteceu. Por exemplo, João caiu na rua ontem. Eu tenho aqui dois advérbios, eu tenho duas informações. Eu tenho na rua, que me diz o lugar onde o João caiu, e eu tenho a palavra ontem, que me diz quando o João caiu. Então, essas duas expressões me indicam as circunstâncias em que o fato aconteceu. O advérbio, ele pode expressar diferentes circunstâncias. Circunstância de tempo, hoje, agora, amanhã, semana passada. Ou ele pode me dizer a intensidade, choveu muito. A palavra muito é um advérbio de intensidade, tá me dizendo a intensidade da chuva que caiu. Pode também me dar quantidades, pode também me informar, deixa eu colar aqui para não esquecer. O lugar onde o fato aconteceu, aqui, ali, tá? Ou eu posso dizer que eu moro perto da escola. Olha essa palavra, perto, né? Tá me dando uma noção de lugar, uma noção de distância que eu moro da escola, certo? Então, os advérbios são essas palavras que vão nos dar as circunstâncias em que a ação ocorre. Quem tiver com dúvida, dá um conferes lá nos slides. Ali a gente tem uma listinha dos advérbios, das circunstâncias e exemplos de cada um deles. É isso aí, fiquem bem e se cuidem e até a nossa próxima classe gramatical.